Oi, nós vamos apresentar sobre a energia nuclear. O grupo é composto por mim, Camille Rus, Gabriel Rossato, Júlia Monteiro, Leonardo Freitas, Letícia Fonseca e Mariana Oliveira. Nós somos o terceiro time de segurança do trabalho. E fiquem com a apresentação. A energia nuclear é a energia gerada por uma reação nuclear, em processo de transformação de núcleos atômicos. História da energia nuclear. O processo físico fundamental para a geração de energia nuclear, que é a fissão nuclear, foi descoberto por Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann em 1938. Para desenvolver mais a energia nuclear e a produção de energia nuclear, o próximo passo seria estabelecer uma reação em cadeia controlada para que pudesse ser usada na geração de energia, ou seja, a invenção de um reator nuclear. Entretanto, os acontecimentos políticos que seguiram levaram as pesquisas em uma direção oposta. Pouco depois da descoberta de Hahn, Meitner e Strassmann, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Logo, os estudos sobre energia nuclear se desviaram para o caminho da criação de armas nucleares. Após a guerra, as aplicações pacíficas da energia nuclear finalmente puderam ter o seu lugar, com a construção de reatores para usinas nucleares. O primeiro reator nuclear foi construído pelo físico italiano Enrico Fermi, já em 1942. Como funciona a energia nuclear? A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. Para que essa água não entre em ebulição, o que normalmente ocorreria aos 100 graus Celsius, ela é submetida a uma pressão 157 vezes maior que a pressão atmosférica. O gerador de vapor realiza uma troca de calor entre as águas do primeiro circuito e a do circuito secundário, que são independentes entre si. Essa troca de calor entre as águas faz com que a água do circuito secundário se transforme em vapor e movimente a turbina a uma velocidade de 1.800 rotações por minuto, que por sua vez aciona o gerador elétrico. Esse vapor, depois de mover a turbina, passa por um condensador, onde ele é resfriado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. Energia nuclear no mundo. Segundo dados de maio de 2019 da Associação Nuclear Mundial, existem 447 reatores nucleares em operação no mundo, em 30 países, com capacidade instalada total de 398,154 MW. E além disso, hoje, 14% da energia elétrica no mundo é gerada através de fonte nuclear, e este percentual tende a crescer em países desenvolvidos. As fontes de urânio já identificadas são suficientes para suprir de 60 a 100 anos de operação das usinas existentes no mundo, e as reservas conhecidas atualmente estão em mais de 5 milhões de toneladas, e o Brasil é um dos maiores produtores. Os Estados Unidos, que possuem o maior parque nuclear do planeta, com 104 usinas em operação, estão ampliando a capacidade de geração e aumentando a vida útil de várias de suas centrais. A França, com 58 reatores, e Japão, com 50, também são grandes produtores de energia nuclear, seguidos por Rússia, com 33, e Coreia do Sul, com 21. Eu sou a Júlia Monteiro e vou falar sobre energia nuclear no Brasil e sobre as usinas brasileiras. Vou começar falando sobre o Programa Nuclear Brasileiro, que é um projeto estatal que tem como objetivo aumentar o uso da energia nuclear no Brasil, o que gera muita polêmica por causa do potencial danoso do combustível utilizado, que pode gerar graves danos aos humanos e ao ambiente. O projeto foi implementado nos anos 50, porém só alavancou nos anos 70 por causa da construção de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro. O programa também abrange um amplo uso da energia nuclear, sempre voltado para os fins pacíficos. Mesmo possuindo a sexta maior reserva de urânio do mundo,
que é o elemento indispensável na produção de energia, a energia nuclear brasileira é responsável por apenas 3% da energia produzida no país. Ainda é muito pequena comparado com a energia hidrelétrica e a termométrica. Agora, sobre as usinas e instalações, no Brasil há cerca de 3 mil instalações em funcionamento, que não são necessariamente usinas, mas também instalações que exploram a energia nuclear, podendo ser no campo da saúde ou na área química. Existem duas usinas em operação, a Angra 1 e a Angra 2. Ambas ficam em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e juntas elas geram 2.000 megawatts. Estão sob responsabilidade da Eletronuclear. A Angra 1 entrou em operação comercial em 1985, com 640 megawatts de potência. Ela gera energia suficiente para suprir uma cidade com 1 milhão de habitantes, como, por exemplo, São Luís ou Porto Alegre. Já a Angra 2 começou a operar comercialmente em 2001, com potência de 1.350 megawatts. Ela é capaz de atender o consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte. Em 2009, ocupou a 21ª posição entre as 50 melhores usinas americanas, numa análise dos indicadores de desempenho da Associação Mundial de Operadores Nucleares. Já a usina Angra 3, que fica em Costa Verde, no litoral sul do Rio de Janeiro, ainda está passando por um processo de licitação e não pode funcionar, e seu custo estimado foi de 15 bilhões de reais. Sou o Leonardo e falarei sobre as vantagens e desvantagens das usinas nucleares. Quando se trata das vantagens, pode-se citar do elemento essencial na produção de energia nuclear, o urânio, no qual não tem risco de se esgotar. Outro ponto é que não é necessário a preocupação com o efeito estufa quando se trata deste assunto, já que não é feito uso de combustíveis fósseis, ou seja, não emite gases poluentes. E ao se falar de baixo custo é por conta da grande quantidade de urânio. Já quando se trata das desvantagens, pode-se citar nos raros acidentes causados pelas usinas, como em Chernobyl e em Fukushima, dois acidentes gravíssimos, e a questão dos lixos nucleares, que é algo de se preocupar, já que o mesmo leva muito tempo para perder sua radioatividade, e depende de um grande investimento inicial. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os riscos da usina nuclear. Bom, a energia nuclear ela é uma forma bastante eficiente de geração de energia, inclusive ela é muito interessante por não gerar gases contribuintes do efeito estufa, porém, embora ela possua muitas vantagens e tenham muitos países interessados nesse modo de geração de energia, ela apresenta diversos riscos ao meio ambiente e aos seres vivos, já que ela se baseia na manipulação de produtos radioativos muito nocivos à vida e ao meio ambiente. Então, agora eu vou destacar os principais impactos ambientais que podem ser gerados com a geração desse tipo de energia. Bom, o primeiro é o aquecimento da água do mar. Então, durante o processo produtivo da energia nuclear, utiliza-se água do mar para resfriar os reatores e movimentar as turbinas. E essa água, quando ela é devolvida ao meio ambiente, ela é devolvida de forma mais quente do que quando ela foi encontrada. E isso pode ocasionar diversos problemas, diversos danos para a fauna e para a flora marinha. Segundo impacto ambiental é a contaminação pelos rejeitos de produção de energia nuclear, porque um dos principais impactos causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos, porque eles permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. Então, toda a fissão nuclear ela gera esses rejeitos e esses rejeitos eles devem ser armazenados em recipientes revestidos de chumbo ou concreto e serem monitorados constantemente para evitar a contaminação do meio ambiente. Inclusive, em um passado recente, por não saber como proceder com o descarte desse material, alguns países chegaram a jogar esse material no mar ou abandonar o lixo radioativo em minas ou cavernas, que acabou causando um grande desequilíbrio nos ecossistemas afetados. O terceiro é o risco de contaminação, que é derivada de acidentes de vazamentos. Porque, embora possua monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear ele possui muitos riscos de vazamento e acidente. E um exemplo é como os acidentes que aconteceram em Chernobyl, no ano de 1976, e em Fukushima, no ano de 2011. Foram acidentes que colocaram em risco o meio ambiente e a vida dos trabalhadores das usinas e dos demais indivíduos que receberam a radiação ali. Então, diante desses riscos, a produção de energia nuclear ela exige um grande controle para evitar qualquer tipo de vazamento ou acidente envolvendo produtos radioativos. E agora eu vou destacar algumas coisas que a contaminação radioativa pode ocasionar. Bom, ela pode ocasionar a escassez do solo, ar e água, adequados para a agricultura e para a manutenção da vida da área afetada.
Pode causar mutação genética de espécies de plantas, insetos, animais, pode causar queimaduras, alterações na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, surgimento de várias doenças como câncer, alterações gastrointestinais e problemas na medula óssea, e infertilidade e má formação dos órgãos reprodutores e de fetos submetidos a alta radiação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre segurança nas usinas nucleares. Os trabalhadores de usinas nucleares, eles se encontram constantemente expostos aos diversos riscos fornecidos por tal geração de energia, portanto, a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva devem ser devidamente utilizados para prevenir quaisquer riscos de acidentes. Para isso, a descontaminação e descarte de vestimentas contaminadas deve ser feito logo após seu uso para evitar a contaminação secundária. Os tecidos e vestimentas de proteção de uso único devem fornecer uma barreira à radiação ionizante e, para vestimentas, uma proteção limitada pode ser fornecida por vestimentas especiais, que contêm materiais à base de chumbo. E as vestimentas com proteção química são projetadas para o uso único, de modo a minimizar a contaminação cruzada pelas partículas radiativas e, em geral, maior cobertura corporal é melhor macacões com capuz, que ajudam a manter as roupas e cabelos livres de materiais radioativos. E, além disso, existem outros EPIs adequados, como respiradores, óculos, luvas, sapatos, etc. Então, vai conforme a identificação durante a avaliação de perigo, que deve ser selecionado qual o EPI adequado para ser utilizado em cada situação.